Eu vou começar esse vídeo da mesma forma que eu comecei o vídeo do pré-jogo. O Liverpool vem mal. O Liverpool tá cansado, tá desmotivado, tá desmoralizado, mas tem alguma coisa que conecta as noites de Champions League àquele time naquela pequena cidade no noroeste inglês. Pois é. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à Rádio Liverpool Brasil. Meu nome é Marco Antônio Rigotti, eu falo de Faro, no sul de Portugal, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que foi não exatamente a partida em si, mas o que a gente pode tirar de positivo. Grandíssima vitória de 7-1 do Liverpool sobre o Rangers. Antes de mais nada, eu queria pedir encarecidamente a todo mundo que está assistindo aqui, que siga o canal aqui embaixo, que deixe o joinha, comente o que você achou do jogo, o que você espera pro jogo do final de semana, ajuda a gente nesse engajamento. E as nossas redes sociais já estão todas aqui. Pois é, nós estamos no Twitter todos os dias, aqui em cima tem o meu Instagram, tem o Instagram da Liverpool FC Brasil também, que a gente está lá todo dia comentando as notícias mais rapidamente. E isto posto, vamos falar do jogo. A gente pode começar falando da diferença, né, que foi o primeiro tempo para o segundo nessa partida, o que o Liverpool apresentou de ansiedade, de falta de confiança no primeiro tempo, um time espaçado, um time que não tentava aquela jogada mais difícil, até por perceber que não estava dando certo. E tudo mudou no segundo tempo, né? Mas como que as coisas mudaram? O que aconteceu? Pra ser bem honesto, isso não faz diferença nessa altura do campeonato, porque a gente tem que lembrar que o Rangers é um time horrível. Horrível. E isso eu mudei do vídeo do pré-jogo, porque no vídeo do pré-jogo eu falei que o Rangers é ruim, e agora eu digo, o Rangers é horrível. Qualquer análise tática que a gente fizer daqui para frente tem que levar isso em conta. Esse não é o nível de enfrentamento do Liverpool e que o Liverpool vai ter no resto do campeonato. Tanto nas taças internas, tanto na Champions League daqui para frente, até porque os dois jogos que faltam na fase de grupo são Ajax e Napoli, que é outro nível de enfrentamento comparado ao Rangers, nas fases seguintes e na própria Premier League, né? A começar já pelo final de semana, que a gente vai falar mais disso durante os próximos dias, mas enfim, a começar pelo final de semana e essa partida contra o City. E eu acho que isso é o que a gente pode tirar de melhor dessa partida para levar pro jogo contra o City. Não é o desenvolvimento tático, não são novas variações, mas é a questão da moral. O time parecia realmente aliviado no final do jogo. Desde Jürgen Klopp, a Darwin Núñez, a Salah, a Harvey Elliott. A gente teve aquela cena maravilhosa do Harvey Elliott com o Salah abraçados enquanto o Harvey fazia figa esperando o primeiro gol dele na Champions. Mas isso que a gente pode tirar de positivo, do time entrar eu não digo nem mais confiante, mas mais leve para o jogo contra o City. Realmente voltando a entender do que o Liverpool é capaz, do que esse elenco é capaz. Vamos lembrar aqui que se não fossem 2 jogos, ok? 2 jogos no ano passado. Eu não estou falando que a culpa são desses 2 jogos, mas enfim, vamos levar esses 2 jogos em comparação. Se o Liverpool não tivesse empatado com o Tottenham em casa, faltando 3, 4 rodadas para o campeonato acabar. Se o Liverpool tivesse ganho do Real Madrid, esses 2 jogos que a gente mudasse na temporada passada, o Liverpool teria tido a melhor temporada da história de um time inglês. O Liverpool teria vencido todos os títulos disputados no ano. O Liverpool, sim, disputou todas as partidas capazes, mas perdeu, terminou em segundo, tanto na Premier League quanto na Champions, mas essa é a realidade. E não é por questão de 2 jogos que a gente tem que mudar toda a análise do que era o time e do que é o time. O Liverpool é muito forte. Isto posto, a gente agora vai passar por um pouquinho de 2 ou 3 jogadores que eu queria citar aqui, que fizeram uma boa partida e o que a gente pode tirar de positivo daqui pra frente a médio prazo. Eu não acho que no final de semana vai haver invenções, que o Liverpool vai trocar o sistema, que nós vamos jogar de maneiras diferentes e tudo mais. Não. O Klopp já mostrou que contra o Guardiola, e principalmente nessa altura do campeonato, ele é pragmático e nós seremos pragmáticos. Provavelmente nós inclusive teremos um meio-campo com os três mosqueteiros, né? Fabinho, Henderson e Thiago. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que a gente pode tirar de positivo então desse jogo, para além da ansiedade que foi embora, para além da confiança que volta aos pouquinhos. Vamos começar a falar pelo Fabinho, que estava de reserva em alguns jogos, que foi preterido na hora que o Liverpool decidiu jogar com 4 jogadores na frente e só 2 no meio-campo, mas que faz totalmente diferença no nosso meio-campo, para marcação alta principalmente. O Fabinho é um rei em cobrir espaços. O Fabinho é incrível antecipando aquela primeira bola na pressão alta e recuperando para manter o Liverpool em cima. Isso aconteceu muito no segundo tempo, muito no segundo tempo. E é sensacional ver isso porque, de novo, confiança, de novo, menos ansiedade. O Fabinho precisava de uma boa partida assim e o Fabinho
mostrou que ele pode ser muito útil até nesse esquema. Talvez até mais útil do que Jordan Henderson, que pode oferecer um pouco mais ofensivamente? Pode oferecer um pouco mais ofensivamente que o Fabinho, mas a diferença defensiva do que Fabinho Tavares entrega hoje para Jordan Henderson é incomparável. Mais um ponto que eu queria levantar aqui, Mohamed Salah. Pois é, Mohamed Salah para alguns foi o melhor jogador da partida, contando só os 6 minutos dos 3 gols, por exemplo, já seria o melhor da partida. Eu não concordo, para mim foi Roberto Firmino, né? Roberto Firmino, que eu não é quem eu quero citar hoje aqui, porque o que Roberto Firmino fez ontem não foi surpreendente, de forma alguma. Isso é o que o Firmino está sendo durante 7 anos aqui, na grande maior parte desse tempo. Sim, não é sempre, mas é na grande maior parte do seu tempo. Vamos lembrar uma frase do Klopp há 2, 3 anos atrás, quando o nosso ataque era Mané, Salah e Firmino, e Mané e Salah terminaram os dois entre o top 5 da Bola de Ouro. Jürgen Klopp chegou numa entrevista e disse assim: sabe qual é a diferença de Roberto Firmino para Mohamed Salah e Sadio Mané? Sadio Mané e Mohamed Salah podem ser sensacionais, world class no domingo. Na quarta podem não ser. E no domingo seguinte ser de novo. Roberto Firmino é world class, minimamente superior aos outros em todas as partidas. Então ele aqui, a gente não tá pra falar do que é, a gente tá aqui para falar do que é diferente, a gente não vai falar de mais uma grande atuação de Roberto Firmino. Mas vamos falar assim do Salah ter jogado centralizado. O Salah entrou no lugar do Darwin Núñez no exato momento em que o Darwin fez o gol, né? Ele fez o gol e foi substituído. E ele entrou numa função um pouquinho diferente da que ele vinha atuando antes, né? O Salah, ele tava perdendo um pouco de objetividade, e eu não digo dele, eu digo no jogo, na função que ele fazia, porque ele estava jogando muito afastado do gol. O Salah estava jogando basicamente em cima da linha lateral. E eu entendo a vantagem que isso pode trazer, obviamente, porque o Salah é um jogador extremamente veloz, extremamente forte no 1 a 1 e forte no corpo também. Para ganhar terreno ali, para conseguir avançar pelas pontas, o Salah é muito importante, como o Luiz Dias e como o Mané foi. Mas o Salah tem um faro de gol extremamente apurado. E é incrível a gente ver como em poucos minutos que a gente deixa ele mais próximo do gol, ele entrega muito. Muito. Então, eventualmente, a gente vai ter que pensar nisso. A gente vai ter que pensar. E aí? Vamos tentar o Harvey Elliott na direita? Se a gente colocar um meio campo com Fabinho e Thiago, a gente tem estofo para conseguir o Harvey Elliott sendo esse ponta direita, esse meia direita, esse terceiro homem de meio campo, quarto homem de meio campo se tiver um Firmino também? Abre mais possibilidades. Eu gosto da ideia do Salah centralizado, ainda que Darwin Núñez e Roberto Firmino também estejam começando a render cada vez mais nessas funções, né? E o meu último ponto que eu queria levantar aqui, que para mim, para alguns podem parecer um detalhe, mas para mim isso é muito importante no nosso médio e longo prazo, que é o fato do Klopp finalmente ter sinalizado, ainda que por alguns minutos, a possibilidade da existência de um esquema de 3 zagueiros nesse Liverpool. Durante muitos anos a gente ficou repetindo aquela frase: em time que tá ganhando não se mexe, funciona assim, o Trent é lateral, mas tem espaço, mas a gente ataca bem, tá funcionando. Parou de funcionar. A partir do momento que parou de funcionar, a gente tem que buscar alternativas, a gente tem que encontrar uma solução. E uma das alternativas que sempre passa na cabeça de todo mundo é a implementação do terceiro zagueiro. É diminuir essa vulnerabilidade do meio de campo, é diminuir a vulnerabilidade do Trent, mas não só do Trent, do Robertson também, do Tsimikas também, que rendem mais à frente e que podem pisar mais no campo de frente com mais um jogador atrás, e tira um pouco da necessidade da gente criar com esse camisa 10 que não existe no time hoje. Foram alguns minutos, não foram com os jogadores que a gente esperava contar nas posições. O Gomes foi fazer o terceiro jogador no meio na zaga, e eu concordo com isso. Konaté, Van Dijk e Gomes é um trio de zaga bem bacana, com jogadores minimamente técnicos com a bola no pé, com velocidade e que podem jogar os três nas 3 posições ali de trás. Mas nós fizemos isso com o Milner na lateral, na ala direita nesse momento, né? Eu acho que isso não vai acontecer contra o City, é o que eu falei, nós vamos ser pragmáticos contra o City no final de semana, mas é uma opção. É uma opção para a gente começar a tentar. Eu estou muito curioso para ver um momento em que o Klopp decida usar Trent Alexander-Arnold nesse formato. Muita gente fala assim, o Trent tem que ir pro meio, o Trent tem que virar um Rodri ali, incorporar essa posição de ser o elo que falta no nosso meio campo. O Trent tem que ser o ponta direita. O Salah centralizando, vai o Trent virar ponta direita? Não. Para mim, o Trent ainda joga melhor ali, de ala, e precisa de uma cobertura melhor, porque acho que chegou num ponto que a gente já entendeu que ele não vai aprender a defender, né? Então vamos tentar tirar o melhor dele. Esses são os principais pontos que eu resolvi abordar desse jogo, assim. Mais uma vez,
É ótimo vencer time fraco com propriedade. É nossa obrigação, na realidade. Mas isso não pode ser a forma com que nós analisamos o trabalho. Nós não podemos ser julgados por esse nível de enfrentamento. O nosso nível de enfrentamento de time que quer ser o melhor do mundo é o do final de semana contra o City. E aí a gente vai ver, aí a gente vai separar os homens dos meninos. Mas eu quero ouvir de vocês também. Diz aí, deixa aqui embaixo no comentário, depois de você, obviamente, né? Depois de você compartilhar com todos os seus amigos para apoiar a mídia independente do Liverpool, deixa aqui nos seus comentários o que você achou do jogo, o que você tirou de mais positivo dessa partida e que a gente pode levar pro final de semana contra o City. Pois é, esse final de semana vai ser pesado. Mas a gente volta para conversar mais antes desse jogo. Até a próxima e Up the Reds!